aqui. Vou colocar a página certa. Olá, T99, e hoje estamos aqui lendo o capítulo 11 desse livro, Ungido para os Negócios. Eu estou aqui com a Maria e o título desse capítulo é Por que Deus deseja que você declare falência? Aí aqui diz, na introdução, a nossa referência tem de ser Deus. Nós estamos certos quando, e somente quando, colocamos-nos em uma posição justa diante dele. E estamos errados sempre que nos colocamos em qualquer outra posição. Quem disse isso foi A.W. Tozer. Então, a gente tem que reconhecer, todos os seres humanos, que nós somos necessitados de Deus. Nós somos frágeis sem ele, na é verdade? Porque muita gente até se acha, não, eu sou uma pessoa boa, aí fica contando as coisas boas que faz. Mas por mais que a gente se esforce para fazer o bem, a gente ainda assim é pecador. Não existe nenhuma pessoa na face da terra que não tenha tido um mau pensamento, né? Que não tenha tido uma raiva de outra pessoa. Ninguém no mundo que pisou na terra foi santo, somente o Senhor Jesus, que ele foi perfeito em tudo, não cometeu pecado. Mas cada um de nós somos necessitados do perdão de Deus, da misericórdia dele a cada dia. E do mesmo jeito que a gente sabe que é falho, a gente reconhece meus semelhantes, as pessoas que estão aqui ao meu redor, todo mundo é falho também. Então muitas vezes não adianta eu julgar o outro, né? Porque eu também tenho os meus defeitos. E Deus, ele me ama mesmo assim. Então da mesma forma que Deus me tratou com bondade sem eu merecer, eu tenho que tratar com bondade as outras pessoas que eu vejo por aí, ainda que elas não mereçam. E perdoar elas se elas fizerem alguma coisa de errado comigo, ainda que elas não mereçam, né, Maria? O que você acha disso? Porque se a pessoa for um negócio negativo, né, Deus não gosta. A gente tem que fazer o bem, não sabe a quem. Ele fica muito... Ele fica assim sentido, porque se a pessoa for fazer o mal aos outros, deixa quem fazer o mal a você, ele vai fazer justiça. Vai fazer justiça com a própria mão deles, né? É por isso que eu digo, eu não faço o mal a ninguém, só se eu não fizer o bem, eu mal não faço. Se alguém fizer alguma justiça contra nós, a gente tem que fazer uma oração. E eu oro para os meus inimigos, né? Porque a gente tem muito inimigo, ninguém sabe quem é ninguém. Aí eu gosto de orar para meus inimigos. Toda noite eu boto ele na minha oração. Tá certo, porque é o que a Bíblia diz, né? Jesus nos aconselhou a gente orar pelos nossos inimigos. E pedir para Deus abençoar eles. Abençoar ele, onde ele for, cada momento que ele tiver, Deus está na frente dele, né? Mas deixa que Deus resolva as coisas dele. Não precisa de vingança, eu não me vingo por ninguém. Então eu digo comigo, Senhor, está na sua vontade. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, ele que vai fazer a justiça. Vai fazer com que aquela pessoa reconheça que está errada, se arrependa e ele nos proteja de ser prejudicado por essas pessoas. É isso que eu digo, ser prejudicado não passa a vingança na mão, não passa. Vai entregue na mão do Senhor Jesus. Ninguém como ele para fazer o certo acontecer. Pois tá, pessoal. E aí, tem alguém aqui, é o neném, né? É o cara. Aí, o que eu quero dizer, muitas vezes tem gente que implica com a gente, não gosta de nós, ninguém sabe nenhum motivo, só porque decidiu não gostar. Olhou pra gente e não foi com a nossa cara. Pois é. Nós estamos unidos à impressão capitular geralmente está associada à falécia quando debate comigo mesmo quanto a chamá-la ou não de capítulo, onde pois esse nome evoca referências negativas para as pessoas do mercado durante algum tempo. Eu me referi a esse capítulo como epílogo. Tanto exame mais detalhe lá do capítulo, onde resulta em uma imagem positiva, já que se trata de um processo legítimo com o intuito de proteger corporações em dificuldades financeiras, essencialmente ela cria uma base legal de proteção contra credores que poderiam
o fechamento da empresa por meio da venda forçada ativou sob o capítulo 11, a corporação deve submeter um plano de reorganização ao Tribunal de Falência, mostrando como pretende sair do vermelho. Ela também tem de revelar os detalhes pelos credores, mas o juiz tem a autoridade para fazer isso. O Mila 11, a empresa pode continuar funcionando cenário de falência mais severo é conhecido como divisão. Com essa numeração, se o tribunal considera que a empresa não tem condições de se recuperar, ela a enquadra nesse capítulo. É tudo. Os seus ativos são vendidos ao fim do capítulo 11, mais fortes. Nenhuma delas sobrevive ao 7 no mundo dos negócios. A roda sempre desencadeada pela incapacidade de uma empresa de cumprir suas. Perfeito, Levi, obrigada. Vamos para a rua, sempre descer. Desencadeado pela incapacidade de uma empresa de cumprir suas obrigações financeiras no mundo espiritual. A falência é a incapacidade de se enquadrar os padrões de Deus, chegando ao últimos capítulos deste livro. Talvez você sinta que tenha de apelar para o capítulo 11 espiritual no mercado quando uma empresa declara falência. Em preparação para a sua reorganização, a diretoria deve analisar o seu passando por... Tá misturando tudo, Samara. Pode se encontrar aí com paciência. Está os seus recursos. No entanto, se o juiz suspeitar de existência de informação enganosa ou ou se não está misturando tudo, ou ver uma empresa entre os membros da diretoria e ele fará para tomar controle de empresa e sempre vantajoso que o coração se mostra irem, mas
carente, os mesmos válidos no mundo natural. Capítulo 11. O espiritual fortalecerá vocês e não sacrificar. Principalmente se verá que o juiz Deus realizará o seu caso. Providência. Ah não, tá certinho. O mesmo é válido no mundo sobrenatural. Recorrer ao capítulo 11, espiritual. Fortalecerá você e não o enfraquecerá, principalmente se considerar que o juiz, Deus revisará o seu caso com base em uma jurisprudência bastante favorável. A Bíblia Sagrada, o advogado de defesa e o seu filho, Jesus, e seu conselheiro, e o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Portanto, é essencial que você seja um seu parente e amigo, verificando em si mesmo as áreas onde há engano, incompetência ou impasse. Se não fizer isso, você poderá ser entregue a um crítico espiritual, quando o promotor o expor, embora o juiz tenha a palavra final. A nomeação de um síndico tirar a liberdade da empresa. O mesmo cenário acontece no reino espiritual. A parábola do credor, o compassivo, mostra como isso funciona. O rei colocou o segundo escravo na prisão, perda de liberdade, até que pagasse a dívida. Não é um paralelo exato, é claro, mas ele demonstra de modo vivido que não ser sincero com Deus é como o próprio faz, com que pecamos o controle e sejamos disciplinados. Então, a ideia central desse capítulo 11 é que é sobre declarar falência. Que lá nos Estados Unidos, eles têm um costume de dizer que quando fala em capítulo 11, está falando de falência, como se uma empresa tivesse falido, que chegou assim no seu limite. E não é só a empresa que fale, né? Muitas vezes as nossas vidas também. A gente chega numa situação na nossa vida que a gente não consegue mais sozinho, a gente já está exausto de lutar, de se esforçar e não conseguir resultado. A gente fica desanimado. Tem gente que infelizmente comete até suicídio por causa disso, né? Porque já declarou falência na vida dela. E declarar falência não é uma coisa totalmente ruim. Por quê? Porque se eu reconheço que eu estou assim, completamente esvaziado, que eu estou muito necessitado. E aí é que eu fico mais sensível a Deus ainda. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Portanto, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque quando eu reconheço que eu estou frágil, aí que eu me aproximo mais de Deus. E dessa forma eu vou estar verdadeiramente forte. Porque Ele vai ser a minha força. Eu reconheço que eu estou ali necessitado, então eu vou agora depender de Deus. E é isso que Deus quer. Que a gente conte com Ele. Não ande sozinho, age por si mesmo. Né? Aí Ele vai nos fortalecer. É por isso que a Bíblia diz também que o reino do céu é mais fácil entrar uma pessoa que é pobre, assim, de recurso financeiro. De coração, que tem, né? E pobre de espírito, né? É. Porque a gente reconhece em tudo, a gente já é necessitado. Então é mais fácil a gente acreditar em Deus, a gente ser humilde e buscar Ele, acreditar que Ele existe, pedir a ajuda dEle em oração. Porque a gente não tem a facilidade de uma vida fácil, assim, de riquezas, né? Uma pessoa rica já é mais diferente, porque tudo que ela precisar, eu tô doente aqui, aí já vai para os melhores médicos, tem condição de pagar, comprar muitos remédios. E uma pessoa que tem menos condições, não. Ela vai, muitas vezes, fazer o que ela pode, se contar com o serviço público, e vai pedir a Deus exercitar a sua fé. Porque ela confia mais em Deus por ela. Do que no próximo. Porque os recursos financeiros dela pode fazer pouca coisa por ela. Mas Deus faz mais, né? Mas Deus faz mais do que os recursos financeiros. E acontece, tem até um caso na Bíblia, conta na Bíblia um caso de uma mulher que ela era rica e ela começou a ter uma doença, que era uma hemorragia, que durou 12 anos. E diz na Bíblia que essa mulher gastou todo o dinheiro que ela tinha. Foi, eu assisto. Você assistiu o filme que aconteceu? Eu assisto direto no Jesus de Nazaré. Ela passa, é ele, quando ela vai passando, quem tocou, quem foi que me tocou? Aí ela... Gastou tudo que tinha com os médicos 12 anos. Pra curar, ninguém descobriu que ela tinha. Quem foi? Eu vi a pessoa que tocou no, como é que chama, hein? É no... Na orla da veste dele, né? Não, na orla, mas tem um nome. Ele disse, quem tocou no meu... Aí ela disse, senhor, eu assisto. Aí ela disse, fui eu. Você está curada. O dia que ele estava passando na cidade dela. 12 anos. 12 anos, uma mulher sangrando, não estava? Eu assisto, sangrando, era? Fraca. Aí, senhor, fui eu.
Aí ela com vergonha, fui eu, porque a sua fé lhe curou, vai para casa. Eu gastei o dinheiro nos médicos e tudo, durante 12 anos e ninguém... E nunca deu resultado, né? O esforço humano ali naquela Porque tem um nome, quando ela tem... Não é o nome que tem, é um nomezinho. Na minha túnica, quem tocou na minha túnica? Viu como eu tenho a memória boa? Quem tocou na minha túnica? Jesus pergunta a ela. Quem tocou na minha túnica? Que é a roupa dele. Ela tocou, só ela tocar, ela tinha tanta fé, que no que ela tocou, ela curou. Que ela viu ele passando, ela só fez assim, ó, piscou. Aí na mesma hora ela se curou. E o sangue Parou de correr. 12 anos. Senhor, eu gastei, eu fui nos médicos, gastei todo o meu dinheiro. Está com 12 anos que eu sangue direto. Ele disse, a sua fé lhe curou. Você que tocou na minha túnica, não foi? Ela disse, sim, foi você que se curou. Vá para casa. Eu assisti direto com Jesus. Vocês também já devem ter ouvido falar muitas histórias de pessoas que nunca quiseram saber de Deus, mas aí passaram por uma dificuldade e conheceram a Deus a partir daquele momento, né? Entregaram sua vida a Jesus. Depois que elas declararam falência na vida delas. Eu tenho 4 filmes de Jesus, eles diferentes. Aquele dos... que era 10. A coleção, né? Não, que era 10, como é que se diz? Leprosos. Só um pediu, só um pediu. Agradeceu Jesus e os outros 9 não, era 10 leprosos. Eu tenho lá em casa. Aí foi. Você reconheceu a gratidão desse só um, né? Só um, dos 10 leprosos, eu tenho lá em casa. Aí muitas vezes a gente deixa pra buscar Deus, a pensar nele, quando chega ao fundo do poço. Depois a gente... Tá no sufoco, tá doente, né? Porque tem muitas pessoas que dizem o padre está salvo. Não, ele pode ser, ele é pecador igual a nós. Ele pode morrer, mas não pedir perdão, ele ter feito coisa errada e não pedir perdão antes dele morrer. E um cabo, que nem o Marinha, matou mais de 100, mas antes dele morrer, se ele disser, não importa, ele foi em oração para Jesus, me perdoa tira todos meus pecados de eu ter tirado a vida de várias pessoas. Eu estou pedindo a você que me perdoe. Se Jesus perdoar ele, é mais fácil ele entrar no céu do que um que não fez nada, mas não era falso, não tinha amor a Deus. Não era humilde. Não era humilde. Ele precisava de Deus. Ele estava ali só na terra, só para ganhar dinheiro e tudo. É que eu assisti uma coisa, que o cabo pegou e tinha tudo. Aí o cabo pediu uma esmola, ele não deu. Aí o outro que era mais pobre pediu uma esmola, o cabo deu. Aí quando ele morreu, o ricão, aí passava, aí... Onde é? Aí ele olhou, o que era pediu a esmola a ele e ele não deu. E numa casa boa lá em cima. Onde é a minha casa quando chegou? Era só 4 cabos de vassoura e o papelão por cima. Por que eu estou aqui? Jesus disse, porque você, com tanto dinheiro, você não trouxe dinheiro para cá. Tanto dinheiro você não ajudou o pobre. E ele, humilde de coração, passou um mendigo, ele pediu uma esmola, você não deu. E passou um mendigo, ele repartiu o pão de cada dia. Você via que ele estava numa casa boa lá em cima, em Canto Bom. É verdade. Você está dizendo aí, lembra de um versículo da Bíblia que eu li que diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A gente tem que prestar atenção na nossa vida para estar em comunhão com Deus o tempo todo. Não vacilar nenhum instante. Eu fui fiel a Deus no dia de hoje até 4h30 da tarde. Aí de 4h30 em diante eu vou fazer tudo que eu quero. Não, você perde a salvação do mesmo jeito. Você tem que ser fiel o dia todo. Se daqui a pouco Deus o livre sofrer um acidente, morrer... E tudo eu só falo nele. Eu digo, Jesus é tudo na minha vida, eu não sou ninguém. Não importa que eu passei 20 anos da minha vida sendo fiel a Deus, no momento que eu peco, ali eu já estou vulnerável para me perder eternamente, se eu morrer sem pedir perdão. Então pode brincar com o pecado. Né? E como ele estava falando ali, até aquele ladrão na cruz, morreu lá de Jesus, lá direito, ele passou a vida inteira pecando, mas no momento final da vida dele... Jesus, se lembre de mim quando chegar no seu reino. Ele se arrependeu, Jesus. Hoje mesmo você estará no reino comigo, né? Foi. Que ele se arrependeu. E ele disse, deixa ele quieto, ele não fez nada, e nós fizemos. Que ele viu que ele reconheceu. Que ele reconheceu que ele estava errado. E Jesus não tinha feito nada, ele não tinha feito. Aí deixa ele quieto, aí ele disse, Jesus, quando chegar lá em cima no seu reino, se lembre de mim, hoje mesmo você estará comigo no meu reino. Sabe, tu tá dizendo isso, que Deus quer que a gente reconheça. Jesus, eu preciso de ti, eu não consigo sozinho. Está escrito na Bíblia, sem mim nada podeis fazer. Todo o nosso esforço sem a ajuda de Deus é vão. Não leva a lugar nenhum. Porque só Ele que nos conduz ao caminho eterno. Aí diz assim, nosso Senhor disse algo cuja aplicação é perfeita em situações como esta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Mateus 5:25. Nessa passagem, Jesus retrata alguém que, mesmo sem razão, insiste em levar o caso ao tribunal. Essa pessoa perde o controle ao ser jogado na prisão. O síndico age assim, ele tira a liberdade de ação daqueles que recorrem ao capítulo 11, pois o caráter deles foi questionado. E, consequentemente, não se pode confiar neles para a criação de um plano de reorganização digno de crédito. Então, como você falou aí também, né? Até um padre ele também pode ser pecador. Você é pecador. Dentro da igreja. Um crente que vive com a Bíblia debaixo do braço. Só para enganar o povo. Eles também podem ser
pecadores, né? Porque está escrito na Bíblia assim: todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. Porque naquele tempo já existia, os padres já existiam. Quando Maria Madalena errou, pecou, por isso que ele diz: quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Porque tudo dentro era pecador, podia ser. Já pecou. Na face da terra que nasceu que seja inocente, santo. E foi por essa necessidade que foi preciso Deus enviar o Filho dele. Porque não tinha nenhum justo na terra, está escrito. Tudo era pecador. Foi preciso o próprio Deus derramar o sangue dele, do seu único filho, para poder resgatar a gente. Que nem... Como é aquele? Que ele mandou ele matar o próprio filho. Ele com tanta fé ele ia matar. Abraão. Aí já Deus lá de cima: Abraão, não precisa você matar o seu filho. Abraão era antes de Jesus, o Antigo Testamento ainda. Não mate seu filho, a sua fé. Porque ele viu que Jesus, Deus, ele tinha fé em Deus. Ele ia matar por quê? Um teste, provar se ele tinha fé em Deus. Ele amava o filho dele, mas Deus. Ele era idoso. E nunca tinha conseguido ter filho. Aí nada disso dele, nasceu esse menino. Como era que esse menino ia ser tão querido, né? Ele tinha aquela tentação. Aí Deus, não foi Jesus. Não foi Jesus, foi o pai de Jesus, Deus, né? Aí Deus testou ele. Mate o seu, você tem que fazer um sacrifício, mate o seu filho. Ele amava mais o menino do que a Deus. A Deus. Aí ele viu que ele amava mais a Deus porque ele viu que ele não podia ter filho. E o menino, ele obedeceu porque o menino só veio através de Deus, o filho dele. Por causa do milagre. Aí disse, o milagre, a mulher dele já era de idosa, de idade. Ele tinha 100 anos, a mulher dele 90. Aí ele pegou, chega pra mulher dele: você tá grávida? Ela disse: não posso ter filho. Tem. É que nem Maria, né? A mãe de Jesus. Do mesmo jeito. Eu assisto, eu gosto de coisa assim. Aí ele pergunta assim: se a minha mulher não poderia ter filho, Deus me deu um filho a ela, então ele tem esse poder. Então se eu tirar a vida do meu filho, aí pensou Abraão: se eu tirar a vida do meu filho, Deus me dará outro filho ou ressuscitará ele de volta. Aí diz: Abraão, não faça isso. A sua fé em mim. Ele viu que ele tinha fé em Deus, né? Abraão agradou muito a Deus. Agradou. Ele tinha muita fé. Aí ele pegou, no lugar do menino, ele matou uma ovelha, não foi? Foi, sacrifício. Foi. Era ovelha. O animal tinha sempre que derramar sangue para poder ter o perdão dos pecados. Quando Jesus veio para o mundo, o sangue dele foi derramado. Aí agora a gente não precisa mais matar a ovelha, matar o cabritinho para poder pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Porque foi o sangue dele. Quando a gente pede perdão a Deus na oração, o sangue de Jesus nos purifica de toda iniquidade. E ele perdoa. Ele lembra do sacrifício de Jesus ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se entregou quando estava aqui na terra, morreu na cruz. Ele se entregou como as ovelhas eram entregues em sacrifícios antigamente, entendeu? Para poder perdoar o pecado do povo. E lembrando de ovelha, o símbolo do nosso canal aqui do YouTube é T99, né? Que é das ovelhas. Tem a parábola das ovelhas, das 99 ovelhas, né? Aí, pois é, e quando a gente reconhece a nossa falência, a gente precisa de Deus, aí que Ele vem com a agir dele e transforma, renova a esperança, faz tudo novo. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Já escureceu? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus, pela tua fidelidade, como nós somos necessitados de ti, Jesus. Até as coisas que a gente acha que nós somos muito bons nelas, todo o nosso talento, habilidade, sabedoria para trabalhar, foi o Senhor quem nos deu e nós queremos te agradecer, Pai, por cada oportunidade, por cada vitória, por cada derrota também, Senhor, porque elas nos aproximaram de ti. Porque a gente veio te buscar um coração triste, um coração humilhado, a gente foi se aproximar do Senhor e o Senhor nos recebeu, não nos lançou fora, nos acolheu, nos fortaleceu, nos colocou de pé outra vez. Deus abençoa cada um que participou do canal hoje, todos aqueles que nos assistem, Senhor Jesus, e aqueles que por algum motivo também não participaram, Pai. Do Senhor possa curar aqueles que estão doentes, renovar as forças, renovar a fé e a esperança, o amor no coração de cada um. Fortalece o nosso amor, Deus, por Ti, o nosso amor por cada um de nós mesmos, o nosso amor próprio e o nosso amor pelos nossos irmãos, as pessoas ao nosso redor. Que a gente possa se importar, Jesus, que a gente possa fazer o bem. Que a gente ouça a Tua voz e faça a Tua vontade, enquanto a gente viver, que o Senhor seja o motivo da nossa vida e a nossa alegria agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Cansou, Murilo? Cansei. Você hoje sentiu na pele que a Tayane, você hoje sentiu na